Como usar o storytelling na advocacia sem violar o sigilo profissional? A comunicação jurídica mudou. O advogado que deseja construir autoridade e se conectar com o seu público, ele precisa ir além do conteúdo técnico. Ele precisa falar da forma como as pessoas reconheçam as suas próprias situações e naquilo que lê ou ouve, as pessoas precisam se identificar. E é por isso que o storytelling ele é tão importante para a nossa realidade. Afinal, ele é uma ferramenta muito poderosa de conexão, didatização e posicionamento profissional. Porém, há uma fronteira em que precisa ser compreendida com clareza. Quando você narra situações, é permitido expor casos concretos? No caso da advocacia, isso pode ser uma infração ética. E essa distinção, embora pareça sutil, ela muda muito. E é por isso que a gente vai falar nesse vídeo sobre esse assunto. Muito prazer, eu sou a Natália Araújo, advogada, professora, palestrante e uma das maiores referências em marketing jurídico ético no Brasil. Estou presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB-MG pela segunda gestão consecutiva. Sou responsável por desenvolver projetos, cursos e diretrizes que modernizaram como a advocacia ela entende a comunicação profissional. Atuo como mentora e a educadora, ajudando advogados a se posicionarem no digital de forma ética, com segurança e também estratégia. O storytelling, ele é uma ferramenta muito poderosa. E antes de compreender como ele pode ser aplicado na nossa profissão, vamos primeiro, já que é essencial a gente partir da premissa maior, entender o que ele significa, saindo um pouquinho daquela ideia simplificada de que o storytelling é a arte de contar histórias. Antônio Nunes, que é autor do livro É Melhor Contar Tudo, define o storytelling como uma ferramenta de comunicação estruturada em uma sequência de acontecimentos que apelam para os nossos sentidos e as nossas emoções. Essa definição ela já revela algo fundamental. O storytelling, ele não é improviso, ele é estrutura. E ele também não é um relato, mas uma construção intencional de sentido. O Robert McKee, salvo engano é assim que pronuncia, que é considerado o pai do storytelling moderno, ele é autor do livro Story. A sua obra, ela fala sobre a arte de criar narrativas. Para o Robert, as pessoas elas querem uma boa história, independentemente do meio pelo qual elas consomem. Porque uma boa história ela sempre vai ter valor. Isso se deve à forma como o nosso cérebro ele processa e armazena as informações. Um exemplo é quando as pessoas te contam uma história. Você transforma esses dados em significados. Você às vezes consegue até ver imagens. E essa perspectiva, ela é reforçada pela psicologia cognitiva. O Jerônimo Brunner, ele é um dos pais da psicologia cognitiva. E ele demonstrou que um fato tem 20 vezes mais chances de ser lembrado quando é apoiado em alguma história. E para o advogado, isso tem uma implicação direta e poderosa. O conteúdo jurídico técnico, por mais correto que seja, e foi assim que a gente aprendeu, é assim que a gente trabalha, dificilmente ele vai gerar uma conexão e dificilmente ele vai permanecer na memória do público sem uma narrativa que sustente, sem algo que faça lembrar. O storytelling, portanto, ele não é uma ferramenta de entretenimento, ele é uma estratégia de comunicação que vai transformar conceitos simples ou complexos em experiências compreensíveis, aproximando o direito da vida real das pessoas. E é exatamente por isso que ele precisa ser utilizado com consciência, com técnica. E na advocacia, com um rigoroso respeito às normas éticas da profissão. Vamos então
para o ponto de partida de qualquer discussão sobre o storytelling na advocacia. E o sigilo profissional, como é que ele fica? Ele precisa ser tratado como que é um dever jurídico absoluto, não uma sugestão ou uma recomendação. O artigo 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB, ele já estabelece que o advogado ele tem o dever de guardar sigilo sobre tudo aquilo que tomar conhecimento no exercício da sua profissão. Esse dever, ele não se limita apenas ao nome do cliente, ele abrange a qualquer informação que direta ou indiretamente possa permitir a sua identificação. O equívoco mais comum entre advogados que começam a produzir conteúdo, a fazer informações para as pessoas, é confundir o storytelling com um relato de situações vividas no escritório. E essa confusão ela pode custar caro, isso é muito sério. O storytelling na advocacia, ele não é contar o que aconteceu com o cliente, é construir narrativas que vão representar situações jurídicas recorrentes, reconhecíveis pelo público, sem qualquer vínculo com pessoas reais. A diferença prática fica claro quando colocamos os dois formatos lado a lado. Um relato de caso vedado. Uma cliente me procurou após ter o benefício negado. Recentemente, atendi um caso em que o empregador, de forma ética, é muito comum pessoas terem o seu benefício negado sem entender o motivo. Uma situação frequente no direito trabalhista ocorre quando o empregador, nesses casos, olha para você ver, a estratégia mais eficaz costuma ser. Percebe a diferença? Sai da figura do cliente, entra a análise da situação. O conteúdo, ele continua relevante, ele continua educativo, ele continua conectado com a realidade, mas sem expor ninguém. Porque a pessoa que te expôs, às vezes ela está passando pela situação que ainda deixou a dor nela. Então, toda vez que você se deparar com uma decisão de publicar esse conteúdo narrativo, pensa, se o meu cliente assistir esse conteúdo, ele vai se reconhecer? Se a resposta for sim, pode ser que você tenha um problema ético de violação ao sigilo profissional, mesmo que não mencione o nome dessa pessoa. Por quê? O artigo 35 do Código de Ética é expresso ao afirmar que o sigilo profissional, ele abrange não apenas a identificação direta, mas qualquer elemento que permita o reconhecimento da situação. Isso significa dizer que detalhes como a área do direito, o tipo de conflito, o período em que o conflito ele ocorreu, as partes envolvidas ou até peculiaridades ali daquela situação que nunca é igual a uma outra, podem ser suficientes para essa violação, mesmo sem nenhum nome citado. O sigilo, ele não protege apenas o público externo, o seu cliente. Ele protege, acima de tudo, a relação de confiança entre o advogado e cliente. E eu não estou falando só deste presente, eu estou falando do próximo. E quando essa confiança ela é rompida, ela é quebrada, ainda que indiretamente, inconscientemente, a credibilidade profissional ela é comprometida e às vezes é de forma irreparável. Nesse sentido, e por segurança, a melhor forma de utilizar o storytelling na sua advocacia é trabalhar com situações hipotéticas ou genéricas, construídas a partir de padrões reais da prática jurídica, sem qualquer ancoragem em casos reais do seu escritório, para não prejudicar você. Na prática, isso significa estruturar um conteúdo a partir de perguntas como: quais situações que se repetem na minha área de atuação? O que as pessoas elas costumam não entender sobre o tema X, o tema Y?
quais são os erros mais comuns, mais corriqueiros que chegam até mim? O que alguém nessa situação precisa saber antes de tomar uma decisão? Dessa forma, ao invés de você narrar um caso específico, você passa a ser reconhecido pela sua especialidade, porque você vai construir uma narrativa e que vai mostrar o seu domínio. Por exemplo, um advogado previdenciarista. Imagine que você contribuiu por mais de 20 anos para a Previdência Social e, ao solicitar sua aposentadoria, recebe uma negativa sem nenhuma explicação clara sobre o motivo. Essa situação é mais comum do que se parece, e o que muitas pessoas não sabem é que existe um prazo específico para contestar essa decisão. Então, o advogado entrega o conteúdo de valor, ele fala sobre a situação. Esse formato ele gera identificação porque a pessoa ela já vai entrar na história, principalmente se ela viver aquilo. Você vai educar, você vai se posicionar como um advogado de referência, tudo isso sem mencionar nenhum cliente, nenhum caso e nenhuma informação sigilosa. Afinal de contas, o nosso provimento, o provimento 205 de 2021 da OAB, representa um avanço significativo quando ele passa a regulamentar a publicidade na advocacia. E a gente já falou sobre isso aqui no canal, porque ele reconhece expressamente a possibilidade de uma produção de conteúdo jurídico que tenha um fim educativo e informativo. Na prática, isso significa que o storytelling ele é plenamente possível, principalmente quando ele tiver uma representação de situações genéricas e recorrentes, não caso concreto. Quando ele tiver a finalidade educativa e informativa, quando ele não contiver nenhum tipo de promessa de resultado, quando ele não for utilizado como um instrumento de captação ativa de clientes, quando ele não permitir a identificação direta ou indireta de qualquer cliente. E um outro risco que eu preciso alertá-los, que você precisa ter muita atenção, a tentativa de usar essas narrativas para autopromoção disfarçada de conteúdo, como, por exemplo, expressões de já resolvi centenas de casos como esse, ou recentemente consegui reverter uma situação semelhante para um cliente. Essas expressões, elas podem configurar, dependendo ali do contexto, captação indevida de clientela, ou até mesmo uma promoção pessoal excessiva. Ambas que são vedadas pelo artigo 39 do Código de Ética. O foco do storytelling jurídico deve ser sempre o público, a sua dúvida, a sua situação, a sua necessidade de orientação. E quando o centro da narrativa ela vai se deslocando do cliente para o advogado, o conteúdo ele perde até mesmo a sua legitimidade ética e o seu valor comunicacional. Por quê? Porque o storytelling ele é uma das ferramentas mais poderosas para conseguir alcançar as pessoas, conversar diretamente, tocar nelas. Então, se você deseja se comunicar com relevância, construir autoridade e se conectar com o seu público de forma genuína, tenha um uso responsável, tenha um rigor ético, tenha uma clareza de propósito que vai além dessa comunicação. Você precisa entender e saber que antes de qualquer publicação, responder a uma pergunta simples e definitiva pode ser crucial. Esse conteúdo, ele informa ou expõe? Se ele informa, ele está educando. Ele está orientando, esclarecendo, gera identificação com a solução, com a situação. E você está no caminho certo, obviamente. Porém, se ele expõe, ele revela, identifica, compromete a confiança. Então, quando se esbarrar nessa segunda situação, não publica. A boa comunicação jurídica, ela não precisa abrir mão da ética para ser eficaz. Muito pelo contrário. É exatamente o respeito aos limites éticos
que garante a credibilidade e a longevidade da sua presença pública. Você não precisa contar casos para provar que é um bom advogado. Você precisa demonstrar que compreende as situações que as pessoas estão vivenciando e sabe o caminho para resolver, para propor melhores soluções. E agora que você já conhece essa estratégia, vai usar de forma ética, já me acompanha lá no Instagram, se inscreve nesse canal para ter acesso a mais conteúdos sobre o marketing jurídico ético, para trazer mais segurança para a sua atuação profissional e principalmente para a sua publicidade na advocacia. A gente se vê no próximo vídeo.